Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. Talvez esse seja um dos conselhos mais importantes que o Steve Jobs passou durante a sua vida. I'm convinced that about half of what separates the successful entrepreneurs from the non-successful ones is pure perseverance. It is so hard. You pour so much of your life into this thing, and there are such rough moments in time that most people give up. I don't blame them. I mean, it's really tough, and it consumes your life. So, unless you have a lot of passion about this, you're going to not survive. You're going to give it up. Hoje, muitas pessoas abandonam projetos e hobbies que gostam por conta da pressão da família ou da sociedade. Acabam trilhando um caminho que não é de fato o que querem. Entram em uma faculdade sem ter interesse, escolhem uma profissão só porque dá dinheiro ou porque alguém disse que era o certo, geralmente os pais. O grande problema é que um dos principais fatores para persistir em um comportamento é o quanto aquela atividade é prazerosa para você. Se o indivíduo não enxerga prazer naquela tarefa, fica difícil continuar nela. E aqui vale uma ressalva, eu usei a palavra enxerga, porque o prazer em uma tarefa varia de acordo com cada pessoa. Tem pessoas que gostam de futebol e outras não. Tem pessoas que gostam de ler livros de romance e outras não. E assim sucessivamente. O que o Steve Jobs quer mostrar com esse conselho é que ser apaixonado por algo vai mudar a sua vida. Porque quando os momentos ruins surgem, é justamente o seu amor por aquilo que vai sustentar o seu comportamento. Na hora que o resultado nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos não aparecem, a tendência é desistir. Mas se você ama aquilo que faz, a chance de continuar é maior. Na visão de Steve, é justamente isso que separa quem constrói algo valioso dos que não conseguem. Uma vez que o resultado não é garantido, você precisa estar apaixonado por aquilo que faz. Então, se você tiver a oportunidade de fazer algo que ama, faça. Porque o sucesso pode até demorar para chegar, mas a paixão torna a espera suportável. E no longo prazo, são justamente as pessoas que continuam, quando todas as outras desistem, que acabam criando as coisas extraordinárias. But the bottom line is the world doesn't really care. What the world cares about is what we produce. We've been a startup for 6 months. We've been spending money like we've been a startup for 6 months. And in some areas, we've really produced a lot. We've got a lot to show for 6 months in some areas. In other areas, we don't have a lot to show for 6 months. A verdade nua e crua é que as pessoas se importam mais com o que você faz do que com o que você é. Um exemplo muito fácil de ver isso é no que se refere às casas de aposta. A sociedade em geral sabe que isso faz mal, mas ainda assim nós temos a quantidade absurda de jogadores de futebol, influenciadores e até artistas que divulgam. Inclusive, na internet tem muitas pessoas que defendem quem divulga as casas. Acontece que na prática a sociedade costuma recompensar quem gera resultado. Ou seja, enquanto esses influenciadores trazem audiência e atraem novos clientes para as empresas, muita gente ignora simplesmente as consequências daquilo que eles divulgam. Você precisa estar atento a isso, principalmente na área financeira. Se você optar por seguir uma carreira que não tem uma margem de ganho muito alta, então será mais difícil viver daquilo, por mais esforçado que você seja. O mercado não se importa com o quão esforçado você é ou quanto de tempo você se empenhou naquela tarefa. Isso não significa dizer que você tem que abandonar aquilo que você ama, até porque iria contra o conselho anterior. Porém, é necessário encontrar maneiras de transformar sua paixão em algo capaz de resolver os problemas reais das pessoas e, consequentemente, ser bem remunerado por isso. Inclusive, na biografia do Steve Jobs, o autor revela que foi esse pilar que o Steve Jobs usou para construir o seu império na Apple e na Pixar. Ele basicamente reunia aquilo que ele amava fazer com aquilo que o mundo precisava. Algo semelhante com a ideia de Ikigai, que é um método na filosofia japonesa para você encontrar o sentido da sua vida, mas isso é tema para outro vídeo. É justamente essa combinação de paixão com o valor que a sociedade atribui que permite você ter sucesso financeiro e profissional.
O maior erro que você comete é achar que a sua falha é um problema enorme, quando na verdade não é. Principalmente se você for alguém ansioso, a tendência é superestimar os seus erros. Most people never pick up the phone and call. Most people never ask. And that's what separates sometimes the people that do things from the people that just dream about them. You gotta act. And you've got to be willing to fail. You've got to be willing to crash and burn. Mas a grande questão é que o processo de aprendizagem em qualquer área da sua vida acontece devido a esse ciclo de tentativa e erro. Você se expõe ao novo estímulo, como treinar no jiu-jitsu ou começar a estudar para concurso público, e durante o processo você erra, tenta de novo, erra, tenta de novo, acerta, erra outra vez, e conforme o tempo passa, você se aproxima mais do acerto do que do erro. É nisso que nasce um conceito chamado repertório comportamental, que é basicamente um conjunto de respostas que você tem para lidar com uma determinada situação. Por exemplo, um iniciante no jiu-jitsu tem um repertório pequeno, talvez 3 ou 4 movimentos feitos de maneira mecânica, sem ter muito a leitura do que o adversário está fazendo. Agora, um faixa preta de jiu-jitsu tem um repertório enorme, construído justamente pelos milhares de erros que ele cometeu ao longo dos anos. A grande diferença de você para alguém experiente em determinada área é somente a quantidade de horas que cada um praticou. Isso serve para estudos, trabalhos e até relacionamentos. Tem um livro muito bom chamado A Boa Sorte, que fala justamente sobre como os nossos erros não são o oposto do sucesso. O autor argumenta por meio de metáforas que existem 2 tipos de sorte. Uma que você não consegue controlar e a segunda, chamada a boa sorte, que surge quando o preparo, ou seja, aquilo que você se esforça para fazer, encontra a oportunidade. Quando essas duas coisas se encontram, é impossível não ter a boa sorte. Só que o grande ponto é que você só tem boa sorte quando está disposto a falhar durante o processo. Esse é o conselho mais memorável do Steve Jobs. When you grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much, try to have a nice family life, have fun, save a little money. But life, that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it. You can influence it. You can build your own things that other people can use. Se você quiser ter uma vida melhor, é muito bom que você visualize isso. Os grandes atletas dos esportes usam a técnica de visualização para terem melhores resultados. Isso acontece porque o cérebro consegue manejar os nossos comportamentos por meio de pensamentos. Por exemplo, é muito comum nós sentirmos ansiedade depois que surge uma preocupação, como pagar uma conta ou um trabalho da faculdade. Ou seja, um pensamento é capaz de alterar a forma como você se sente e, consequentemente, como você age. A ideia de visualizar te dá a capacidade de se motivar sem precisar de recompensas externas. Para Steve, é necessário que você saia desse roteiro que a sociedade cria. A ideia de ir para a escola, depois para a faculdade, trabalhar pesado, montar uma família, ter filhos e, por fim, se aposentar. Enxergar que o mundo é muito mais amplo e que existem mais possibilidades e jeitos de viver te dá mais autonomia para tomar decisões, uma vez que você não precisa ficar preso ao que os outros escolheram para sua vida. É como se você estivesse assumindo a responsabilidade por cada coisa que acontece na sua vida. Isso no começo pode ser assustador, porque você não pode colocar mais a culpa nos outros, mas também é algo extremamente libertador. Afinal, se a responsabilidade da sua vida é sua, então a capacidade de mudá-la também é. Espero que os conselhos de Steve Jobs tenham te ajudado. Eu reuni os principais ensinamentos dele, de palestras e do livro dele, da biografia escrita por Walter Isaacson. Meu canal é sobre psicologia e desenvolvimento pessoal e toda semana eu trago conteúdo novo para vocês. Então, se inscreva para não perder os próximos conteúdos.